E aí, queridos, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT da 23ª Região e do MOD TFCC. E nesse vídeo, como prometido, eu vou mostrar pra vocês algumas das estratégias que eu utilizei em português, algumas das estratégias que me fizeram sair de entre 6, 7, 8 acertos em português para 13 de 14 na prova do TRT da 23ª Região, que eu fui aprovado, mas essas informações não vão servir só para FCC, vão servir para todas as bancas também. Nesse vídeo eu vou mostrar também um pouquinho do resumo da minha semana, tudo que aconteceu, mas eu sei que muitos de vocês são concurseiros e como concurseiros têm pressa e necessidade de uma informação um pouco mais rápida, resumida e reduzida. Então, se vocês quiserem pular só para a parte de português, eu vou deixar um minuto aqui aparecendo, eu não sei ainda porque eu vou saber na edição, e aí vocês pulam direto para a parte de português e pegam só a informação resumida de português. Se vocês quiserem me dar o prazer de assistir todo o vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, tamo junto, é nóis e vamos nessa. Eu não acredito que esse momento chegou. Chegou! Finalmente! Olha, e ela tem um visor que abre e fecha e dá um giro. Cara de felicidade. E agora eu vou poder fazer assim e me ver. Que coisa maravilhosa! SL2. E agora vou fazer vários takes maravilhosos da Marina. Beijos para vocês. Obrigado a todos que me ajudaram nesse momento a conquistar. Caralho, galera, essa cidade só chove. Só chove. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente edita. O vídeo que vocês estão vendo agora já tá sendo editado aqui, na verdade. Eu tô esperando a Marina também, que a gente vai já comer alguma coisa em algum lugar, que eu não sei o que é. Mas eu vou aproveitar pra levar vocês junto comigo também, porque rolê de comida é sempre bom. Só chove nessa cidade. Recebi uma mensagem de uma menina assim: é normal viciar em estudar depois de um tempo? Aí a princípio você pensa e fala: peraí, né, tá ficando doido. Mas tipo assim, eu tenho uma teoria, se liga. Muitas vezes, velho, a gente nesse mundo de concurso, a gente relata, tipo, o concurseiro como se fosse a pior vida do mundo. Tipo assim, principalmente internet, com esses memes e tudo mais e tal. A pior coisa do mundo era estudar pra concurso. O concurseiro no meme é sempre o que não toma banho faz 5 dias, o que, tipo assim... E aí as pessoas, às vezes, velho, se sentem meio que... Se a pessoa não tá sofrendo muito, ela não tá estudando. Não tá fazendo como deveria. Não tá fazendo como deveria. E aí começa a, tipo, fazer concessões na vida que não necessariamente seriam necessárias. Não necessariamente seriam necessárias. Mas não necessariamente seriam precisas. Mas porque na cabeça dela, se ela não fizer isso, ela não tá estudando direito. Eu cito o exemplo do carnaval. Carnaval é uma coisa que fica sempre aquela briguinha. Ah, carnaval, é pra estudar pra concurso, não é pra estudar pra concurso. É pra ir curtir o carnaval, não é pra curtir o carnaval. Mas aí pensa bem,
4 dias, será que realmente 4 dias vão mudar a tua vida no estudo para concurso? Ou é o resto do ano? Talvez o rendimento seja até melhor depois que você descansar um pouco. Com certeza. Mas só que eu acho que as pessoas fazem isso muito mais pra dar uma justificativa pros outros do que pra si. Se eu não passar, é tipo um salvo-conduto. Se eu não passar, pelo menos vocês viram que, pô, perdi até o carnaval, né, velho? Pra estudar pra concurso. Eu tô meio que eximindo a minha culpa, entendeu? Ó, pô, pai, eu não passei, mas tu viu que eu Me socei, perdi carnaval. Não é necessário, tá ligado? Assim, não... Às vezes é mais pra tirar a culpa de si do que realmente... E aí a pessoa fica com essa cabeça de que... Eu mesmo fiquei uma vez, na época eu fazia psicólogo, né? Eu falava pro meu psicólogo, eu falava, velho, eu não sei se pra todas as pessoas é assim, mas eu não sofro. Depois de um tempo, comecei a sofrido, né? Você começa a estudar e tal. Mas depois de um tempo, eu comecei a gostar, tá ligado? Daquela rotina. Tinha uns amiguinhos da biblioteca. Então, tipo, você ia sempre, ficava naquela resenha ali e tal. Tipo, começou a ser legal. Mas aí você fica, porra, será que pode ser legal? Pode, tá ligado? Não tem nenhum problema. Verdade. Só que muitas pessoas não, tipo, tocam disso. Acham que não pode. Sofrer, que tem que sofrer, que tem que ser a pior coisa do mundo, porque agora eu estou estudando pra concurso. Aí tem uma nuvenzinha na sua cabeça assim, tipo, nossa, porra, que sofrido estudar. Realmente, pra muitas vezes você vai ter que abdicar de algumas coisas e tal, mas não necessariamente precisa de tudo, entendeu? Enfim, só uma reflexão. Na verdade, a gente tem uma teoria pra concurso que, tipo assim, o cara que passou em último lugar, mas foi chamado, obviamente, né? Mas foi chamado em último, ele foi mais eficiente do que o cara que passou em primeiro, porque ele estudou menos e tá ganhando menos salário. Realmente. Então, tipo assim, se você parar pra pensar, faz sentido. Eu imagino que o que você tem que buscar é o máximo de eficiência com o mínimo de concessões. E não o contrário, como a coisa da dieta. Tipo, não é você, beleza, mas eu tô só comendo batata doce e frango. Certo, mas qual é a sua vida, velho? Tá entendendo? Será que isso vale a pena? Acho que não. Acho que não, assim, pelo menos não é a forma que eu penso a vida, não. A forma que eu penso a vida é você buscar o máximo de eficiência do seu estudo, mas com o mínimo de concessões. E se você vai ter que fazer alguma concessão, não, mas não necessariamente você precisa fazer todas as concessões. Olá. E aí, tudo bom com vocês? Então, tá chovendo um pouquinho lá fora, mas eu preciso gravar esse vídeo, então se ficar um ruídozinho de chuva, vocês vão me escutar, né? Eu espero que sim. E também esse ar-condicionado ali tá fazendo muito barulho, então também se ficar um ruído de ar-condicionado, foquem no vídeo aqui, beleza? Eu não vou editar muito esse vídeo, eu quero tentar fazer ele o mais fluido possível, então relevem a minha péssima dicção e foquem no conteúdo que eu prometo que vai ser relevante pra vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre português. Eu prometi que esse vídeo aqui ia ser bem focado em português, então vamos falar as estratégias que eu utilizei pra português, que eu espero que funcionem pra você também e que eu espero que, enfim, sejam relevantes pra você. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda e que eu quero que você faça é abrir o seu coração, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas julgam muito as estratégias que a gente utiliza porque elas não entendem o propósito das coisas. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem onde eu quero chegar, meus queridos. Eu vou chamar as pessoas vocês de queridos agora, porque eu tenho mania de chamar as pessoas de queridos. Quando você estuda pro colégio, você passa 10 anos estudando português. 10, 12, sei lá, 15 anos estudando português. Você estuda desde o ensino fundamental até o ensino médio, você estuda português. Então, você tem bastante tempo para poder pegar todo o português e dissecar o português ali. E não necessariamente você sai aprendendo depois daí. O que é meio louco, você pensar que você estuda 12 anos uma matéria e você não aprende nada. Ou aprende muito pouco. Eu, pelo menos, posso falar por mim, aprendi muito pouco. Mas, enfim, quando você decide estudar para concurso, você não tem esse tempo todo para estudar. 10, 12 anos. É preferível que você não demore esse tempo todo estudando para concurso. Até existem pessoas que vão fazer isso, mas o ideal é que você não faça. Então, se você não quer passar 10, 12 anos estudando para concurso, e você precisa aprender português, e vocês vão entender o motivo dessas aspas daqui a pouco, você precisa de estratégias que sejam mais rápidas do que as estratégias do seu colégio. E o que normalmente você aprende no seu colégio? Aprende a adotar uma gramática, e nessa gramática você começa a estudar e disseca o português ali. Não necessariamente você aprende, como eu disse, mas enfim, é a vida, é assim que funciona.
E como você pode presumir, essa estratégia ela não dá certo para a maioria das pessoas no estudo para concurso, porque você não tem 10 anos. Então o que você precisa fazer? O que eu fiz no meu estudo para concurso? E aí vamos abrir aqui. Não me julguem, como eu disse, eu não tinha 10 anos e eu precisava aprender. Estudar para concurso português não é igual a estudar para o colégio e não é estudar português, é estudar para a prova do seu concurso. O que são coisas diferentes. Deixa eu ver se eu me faço entender. Quando você estuda para português, você estuda português em geral. Quando você estuda para a sua prova, você estuda o que a sua banca cobra. Porque português é um mundo. E não necessariamente você vai precisar aprender todas as coisas de português para conseguir ir bem na sua prova. E aqui eu conto uma história para vocês muito emblemática que me mostra isso. Quando eu fiz a minha prova, tirei a nota necessária para ser aprovado, eu não era ainda, eu não era ainda servidor de nada, eu não era nada ainda, eu nunca nem tinha estagiado. Eu ainda fazia faculdade, como vocês sabem, eu passei no concurso fazendo faculdade, então eu fiz uma prova de estágio, uma semana depois da prova do TRT da 23ª região. E nessa prova de estágio caía português. E caiu português e eu tirei 13 de 14 em português na prova da FCC, fui bem na prova da FCC, 13 de 14 em português, podia ter acertado as 14 se eu não tivesse vacilado numa paradinha lá, mas quando chegou nessa prova de estágio, era uma prova totalmente diferente da prova da FCC e cobrava outras coisas que não as coisas que a FCC cobrava. E adivinha, eu acertei, se eu não me engano, de 10, 2 questões ou 3 questões de português. Ou seja, o que eu tô ensinando aqui pra vocês não é o que eu vou ensinar aqui pra vocês. Ai, tá passando o meu nariz. E o que eu vou ensinar aqui pra vocês não é definitivamente uma forma de você virar um mestre em português, um pasquale em português. Eu tenho completa humildade pra entender que eu não sou um fera em português e que eu não sou referência. Se você tiver uma dúvida em português, não adianta perguntar pra mim, porque provavelmente eu não vou saber responder. O que eu sei é fazer prova da banca que eu escolhi saber. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi estudar foi pegar um curso base de português e dissecar ele. Porque se você tentar colocar em prática as dicas que eu vou explicar depois, você não vai conseguir porque você não tem uma base. E eu, pelo menos, não tinha. Eu tinha base zero em português, sabia zero de português da época do colégio, então não adiantava eu tentar entender o que a banca cobrava se eu não sabia nem o que era as matérias de português propriamente ditas. Então, enfim, não dava assim. Então o que eu fiz? Eu peguei um curso base de português, que na época foi o curso da Geneide Ferreira, do Eu Vou Passar, e estudei esse curso base até o fim, focado em entender o que se passava no português do mundo. E aí, beleza, eu fui apresentado pro português a partir daí. Passando um avião aqui, aí é meio complicado, né? Voltemos. Então, como eu tava dizendo, eu peguei o curso da Geneide Ferreira, lá no EVP, e eu fui estudar português como se nada tivesse acontecido. Fiz uma base em português num curso em vídeo. Então eu não fui pra gramática, eu não fui pra nada do tipo, eu só peguei um curso em vídeo e fiz uma base de português, beleza. Depois que eu terminei esse curso base de português, que pode ser um curso de qualquer curso, eu não tô aqui fazendo propaganda nenhuma pra curso nenhum, é só um curso base da matéria que você, enfim, da matéria em si, não precisa ser focado em nenhuma banca nem nada. O que eu fiz? Eu abri o QC e comecei a pegar provas anteriores da FCC, e eu não tava fazendo questões, certo? Eu comecei a pegar provas anteriores da FCC, que era a banca que eu queria, e aí se você quiser fazer prova do CESP, depois de fazer esse curso base, você vai pegar provas da CESP. Se você quiser fazer provas da FGV, você vai pegar provas da FGV. E comecei a resolver provas anteriores da FCC de português, e a ver onde estavam os meus erros. E aí eu comecei a notar que as bancas, elas tinham padrões de cobrança. Por exemplo, o que a FCC cobrava não era a mesma coisa que a FGV cobrava, não era a mesma coisa que o CESP cobrava. E aí o que acontecia? Depois que eu já tinha uma base, para aprofundar nesses padrões, ficava muito mais fácil, porque eu já sabia o que era um verbo transitivo direto, o que era um verbo transitivo indireto, o que era uma crase, o que era enfim, tudo isso que eu não tinha nem noção quando eu comecei a estudar. Então não adianta você querer pegar provas anteriores da sua banca e focar nelas, se você ainda não tem base. Agora, se você já tem base, dá pra você pular pra essa fase 2. Então, veja que em nenhum momento que eu falei em gramática, em nenhum momento que eu falei nada. Eu simplesmente fui lá, peguei provas anteriores da FCC e comecei a resolver. E comecei a ver que eu errava basicamente as mesmas coisas e que a FCC cobrava basicamente as mesmas coisas nas provas. E aí, depois de um tempo, eu comecei beleza, esse assunto aqui cai muito, então eu ia lá e pegava o QC na semana posterior da prova, beleza? Fiz a prova da FCC, errei determinada coisa. Eu pegava na semana posterior e filtrava lá no QC FCC, matéria tal, essa matéria que eu errei, resolvidas pelo professor. Ia lá e dissecava resolver questão resolvida pelo professor da FCC de português daquele tema. Por que daquele tema da FCC de português resolvidos pelo professor? Porque se eu tava com dificuldade naquela matéria, obviamente, eu ia precisar que ela fosse resolvida pelo professor para eu entender o que eu tava errando, o que tava se passando ali. Geralmente você vai ter mais de 100 questões daquele assunto. Então, no meu horário de português,
daquela semana eu ia basicamente resolver questões resolvidas pelo professor daquela matéria específica que eu estava com dificuldade de português da FCC. Mas aí quando o professor precisava aprofundar em um tema, quando o professor precisava comentar sobre determinado assunto, eu já tinha uma proximidade porque eu já sabia o que era a base, eu já tinha uma base do português, eu não estava cru em português. E aí eu fui tema por tema matando a FCC, digamos assim, por tema. Esse tema aqui, agora eu não erro mais, crase. Esse tema aqui, agora eu não erro mais. Sei lá, temas que a FCC adora cobrar, conjunções. Esse tema aqui agora eu não erro mais. Transitividade, não sei o que e tal. Tema por tema eu fui matando. E aí na outra semana o que eu fazia? Fazia outra prova da FCC de português, via o que eu continuava errando, ia lá no QC, filtrava por tema específico, filtrava resolvidos pelo professor, filtrava a FCC e ia resolver uma bateria de questões. E é assim que você vai ficar bom em português na banca específica que você vai fazer prova. Isso não quer dizer que você vai ser um gênio em português, isso não quer dizer que você vai ser o cara em português, isso quer dizer que você vai ficar bom para fazer prova de português da banca que você, enfim, precisa. Eu tô sendo extremamente pragmático aqui e humilde, no sentido de dizer, eu não sou referência. Eu não tinha tempo para estudar o português desde a época do colégio para tentar, resolver todos os meus problemas de português em um ano, que era o que eu pensava como meta para passar no concurso, que mais ou menos todo mundo projeta. Então eu precisava de estratégias. E uma das estratégias que eu utilizei, essa principalmente em português, foi essa. O que eu fazia? Eu fiz um curso base, depois desse curso base eu saí do curso base e comecei a resolver provas, encontrar minhas deficiências nas provas, cada prova tem seu estilo de cobrança e é por isso que é importante você fazer provas. E aqui fica um adendo que é muito bom, que eu não tava lembrando de comentar, mas que é importante pra vocês. Por que eu não fazia, então, questões de português da FCC de temas variados e descobri onde é que eu tava mal? Porque fazer prova vai te dar inteligência de prova, vai te fazer também resolver questões de interpretação de texto, que são muito importantes e que não tem fórmula mágica pra resolver, mas que você treinando muito, você vai tender a acertar mais, e também porque mesmo as questões de gramática, geralmente, são focadas em um texto específico. Então, quando você vai resolver questão por questão, geralmente você tem que ler um texto todo pra poder resolver uma questão. Um texto todo pra poder resolver uma questão. Enquanto quando você tá fazendo prova, você tá pegando o ritmo de prova, tá resolvendo questões de interpretação, e todas as questões de gramática daquela prova são referentes a textos que você vai ler. Então você lê um texto, faz 7, 8 questões de gramática variados, diferente de se você tivesse, por exemplo, lendo o QC e fazendo questão por questão, você ia ter que ler um texto para fazer uma questão, ler um texto para fazer uma questão. Então é basicamente isso. Eu não recomendo, e aí eu digo, isso é a minha opinião, é a maneira como eu penso o português e como eu penso o concurso público, é como eu tô sendo bem pragmático aqui para vocês. Em concurso público, infelizmente, a regra é assim, a gente precisa aprender a marcar o X no canto certo, e marcar o X no canto certo significa estratégia de prova. A estratégia que eu utilizava era essa, e funcionou muito bem para mim, como eu disse. Fiz 13 de 14 em português na FCC, fazendo isso, poderia até ter feito as 14. Isso quer dizer que vai funcionar para se você for fazer prova de outra banca e você está estudando para outra? Não, não vai funcionar. Aí você vai precisar utilizar a estratégia para essa banca específica. Por quê? Porque ela tem a maneira dela de cobrar. Como eu disse, eu fui fazer uma prova de estágio depois e descobri que simplesmente para aquela prova, o que eu tinha aprendido de português não é que não servia de nada, mas servia muito menos. Por quê? Porque eu não tinha as estratégias de prova e eu não tinha feito uma base, digamos assim, em português. Mas é um atalho que eu peguei e que você pode utilizar também no seu estudo. Como eu disse, não sou o dono da verdade, enfim, não acho que isso seja a única forma de aprender português, não acho que isso seja a forma mais bonita de se falar, mas foi a forma como eu aprendi e foi a forma como deu certo pra mim e foi um caminho que eu cortei e que eu tô aqui humildemente apresentando pra vocês, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha meio que dado uma clarificada aí na estratégia que você pode utilizar para português e para poder conseguir melhorar em português nas suas provas. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil essas informações para vocês. Se for útil para você, a única coisa que eu te peço por toda essa parafernália, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui para gravar. Vou gravar aqui da minha câmera e vou colocar no vídeo. Ó. Sim, estou eu aqui, ó. Eu aqui, ó, gravando, me vendo. Olha aqui, ó. Enfim, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece, por favor, a única coisa que eu te peço é clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal, para que a gente continue propagando conhecimento por aí e trazendo mais informações para vocês, beleza? É isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou, tchau.